Saúde a todos aqueles que nos assistem a partir deste instante e é por isso um prazer, querido amigo, prezada amiga, que nos escuta, nos vê neste momento, podermos estar juntos. Muito obrigado pelo privilégio que nos dá de podermos juntos partilhar a palavra de Deus. Quero também saudar aqueles que estão aqui presentes no auditório da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Setúbal, a partir do qual esta transmissão está a ser feita. Por isso, prezados e queridos amigos, continuamos na série de estudos da Bíblia sobre as afirmações que Jesus fez no Evangelho de João, quando ele disse, eu sou. E o tema da nossa palestra de hoje é justamente a afirmação que encontramos em João, capítulo 10, verso 7, onde Jesus afirma ser a porta. Contudo, para entendermos melhor a afirmação de Jesus e o enquadramento no qual ela aparece, nós vamos precisar compreender um pouquinho daquilo que tem que ver com o contexto no qual esta afirmação é dita. Contudo, vamos ler a partir do capítulo 10, do verso 1. E para entendermos o enquadramento, precisamos recorrer a uma história que serve de preâmbulo para o capítulo 10, que é aquela que está contada no capítulo 9. Jesus, conta João, estava em determinado sábado junto com os seus discípulos e eles encontram-se com um homem que, segundo a descrição, era cego desde o nascimento. E Jesus, compadecendo-se deste homem que nunca tinha visto, que nunca tinha tido o privilégio de enxergar, decide curá-lo. Mas este milagre acontece em duas etapas. Uma primeira em que Jesus o toca e depois quando barro é colocado para barro, no fundo, pó da terra misturado com a saliva que Jesus usa para untar os olhos deste homem e então ele deveria ir até, segundo a orientação que Jesus deu, até a um tanque, o tanque de Siloé, onde ele deveria lavar os olhos e aí então constata-se efetivamente a cura. Só que quando este cego regressa ao lugar onde ele estaria, estaria originalmente à procura do seu Salvador, daquele que o tinha acabado de curar, a Bíblia diz-nos que ele já não o encontrou. E então, antes de encontrar Jesus, ele acaba por se encontrar com um grupo de líderes religiosos judaicos que, vendo-o tão extasiado pelo fato de ter sido curado, procuram saber qual é a razão, portanto, da sua alegria. E ao investigarem isto, estes homens fanáticos, ciumentos, homens que tinham, diríamos assim, muitas vezes ciosos da sua liderança e invejosos da popularidade que Jesus estava a desfrutar naqueles tempos, procuram encontrar motivo justamente para, mais uma vez, insurgirem-se contra Jesus. E a história é, em certo sentido, até uma história humorística, porque o cego, embora não conhecesse Jesus e embora não entendesse nada das questiúnculas teológicas e das picardias que existissem entre Jesus e estes líderes religiosos, acaba por lhes dar uma lição de moral, em certo sentido. Porque estes lhe fazem tantas perguntas a respeito de Jesus e percebendo com astúcia este antigo cego, que apesar de ter sido cego toda a sua vida, mas não era tapado, enfim, mentalmente, ele apercebe-se com alguma astúcia de que esta insistência da parte dos líderes religiosos talvez pudesse eventualmente ser uma tentativa deles também se tornarem discípulos de Jesus, ao que os líderes religiosos reagiram com toda uma indignação que acaba por ser quase que hilariante no meio de toda esta história. Mas o que acontece aqui de fato é que depois Jesus acaba por se encontrar não só com o cego ou o ex-cego, mas também acaba por se encontrar com os líderes que estavam ali a tentar de alguma forma apanhar Jesus para o acusar, para o incriminar. E agora reparem nisto. Diante desta circunstância, estes líderes religiosos acusavam Jesus de estar a profanar o sábado pelo fato de ter feito barro no sábado e pelo fato de ter curado aquele homem no sábado, indicando-lhe que ele deveria percorrer uma determinada distância em direção ao tanque aonde ele deveria lavar os seus olhos. À luz da compreensão dos judeus naqueles tempos,
fazer barro e caminhar por demasiado tempo ou por longa distância era um trabalho que não consistia com a forma como os rabinos, como os judeus entendiam que o sábado deveria ser honrado. Mas Jesus, no meio de toda aquela hipocrisia, no meio de toda aquela ignorância espiritual, no meio daquele obscurantismo religioso, Jesus insurge-se contra tudo aquilo. Jesus estava verdadeiramente indignado com aquela mente estreita com que os judeus entendiam, por exemplo, o quarto mandamento, que tinha sido criado para ser uma bênção, que tinha sido criado para ser uma bênção para a humanidade. É por isso que Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Esta é a razão pela qual Jesus também, no mesmo episódio descrito no Evangelho de Marcos, haveria de dizer que Ele é o Senhor do próprio sábado. E diante de toda esta indignação, de todo este sentimento de injustiça que Jesus tem, a sua preocupação qual era? Eram as pessoas. Aquele povo que de alguma forma, como ovelhas ingênuas, como ovelhas sem uma liderança espiritual compatível com as suas próprias necessidades, se vê liderada por um grupo de pessoas que tinham todo um conjunto de motivações que nunca estavam centradas no benefício e nas necessidades delas. A liderança estava preocupada apenas com o seu estatuto, com a manutenção do seu poder e da sua liderança. E é esta a razão pela qual Jesus começa o capítulo 10 de João. Jesus estava indignado. E as palavras que Jesus vai dizer são palavras que estão focadas na sua indignação, mas no grande objetivo que era justamente a sua indignação. Jesus não estava zangado porque a sua autoridade tinha sido posta em causa. Jesus não poderíamos imaginar Jesus a dizer: vejam só, quem são estes fariseus? Quem são estes escribas a questionar o meu conhecimento? Não, Jesus não está preocupado consigo mesmo, nem com a sua honra, nem com o seu prestígio, nem com o seu ego. Jesus está preocupado com as pessoas. Os milhares e milhares de judeus que estavam a ser guiados por líderes que eram talvez tão cegos quanto os próprios membros do povo a quem eles pretendiam liderar. E agora, dentro deste contexto, vamos entender a afirmação que Jesus vai fazer no verso 7. Mas começamos com o verso 1. Jesus diz: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe pela outra parte, é ladrão e salteador. Portanto, vejam, Jesus aqui a expressar justamente a sua indignação em relação às motivações dos falsos líderes, daqueles que se apresentavam como sendo os pastores do povo, não o sendo. Na próxima semana, nós vamos estudar a afirmação que Jesus faz precisamente neste capítulo, quando ele diz: eu sou o bom pastor. Mas hoje vamos nos ater apenas às implicações da afirmação que Jesus faz quando diz: eu sou a porta. No verso 2 ele diz: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Este é o porteiro, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo seu nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E agora, usando um recurso que a própria Bíblia nos ensina, quando em Isaías, o profeta, por inspiração divina, disse que nós devemos procurar estudar a Bíblia regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. E seguindo justamente este princípio, nós vamos tentar entender o que Jesus estaria a querer dizer quando falou sobre Ele mesmo como a porta das ovelhas. E vamos recorrer a uma outra ocasião em que Jesus falou também sobre portas. E convido-vos a irmos ao Evangelho de Mateus, ao capítulo 7, a partir do verso 13 nós vamos ler.
Evangelho de Mateus, capítulo 7, e vamos ler a partir do verso 13. Vamos ler do verso 13 até o verso 20. Evangelho de Mateus, capítulo 7, de 13 em diante. E agora reparem aqui, vamos manter em foco estas ideias. Jesus disse, eu sou a porta. Jesus estava preocupado com o povo que estava a ser dirigido, mal dirigido espiritualmente pelos seus líderes. E reparem como este texto vai precisamente ao encontro deste mesmo contexto do Evangelho de João, capítulo 10. Jesus começa por dizer, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que o encontram. E agora então, notem aqui o seguinte, Jesus disse, eu sou a porta do curral, a porta que protege as ovelhas. E aqui ele volta novamente a falar justamente sobre a porta, ou seja, o caminho que conduz à eternidade. E é interessante nós percebermos que existem apenas dois caminhos. Muitas pessoas hoje, no mundo moderno em que estamos, talvez você, querido amigo ou prezada amiga que nos assiste a partir de casa, talvez já tenha ouvido esta afirmação que há muitos caminhos, há muitas religiões, há muitos movimentos religiosos e todos eles falam sobre Deus, portanto, todos eles conduzem a Deus. Bom, esta, queridos amigos, pode parecer uma frase politicamente correta, uma forma muito polida de não se comprometer com uma situação polêmica como é discutir assuntos de natureza religiosa. E, na verdade, é interessante que a Bíblia também não nos incentiva como seguidores de Deus e honestos discípulos de Jesus, andarmos a discutir com as pessoas sobre quem tem razão neste ou naquele ponto doutrinário. Mas há uma coisa que a Bíblia faz de uma forma muito simples, de uma forma quase diríamos assim, elementar, que é dizer o seguinte, existem só dois caminhos. Um é o que leva à vida e o outro, por inerência, leva aonde? À morte. Um implica em salvação e o outro implica na oposição da salvação. Mas Jesus ainda vai mais longe, ele vai descrever qual é efetivamente a característica do caminho que leva à vida eterna. Ele diz, o caminho que leva à vida eterna tem uma porta estreita e o caminho também é apertado. E nem todos aqueles que pretendem encontrar a salvação ou que dizem querer encontrar a salvação acabam por enveredar pelo caminho certo. Porque a verdade é que muitas pessoas seguem por vezes o caminho fácil. E, perdoem-me aqui, não tenho qualquer intenção de estar aqui a ofender quem quer que seja nas suas susceptibilidades ou nas suas convicções religiosas, mas a verdade é que se existem muitos movimentos religiosos e todos eles pretendem ter a verdade, das duas uma, ou todos estão errados, ou algum estará certo e outros estarão errados, porque há uma Bíblia só e há um só Deus. Eu não estou com isto a dizer que nós devemos ter exclusivismo religioso, não estou aqui a defender nenhuma porta de igreja ou nenhuma placa de movimento religioso, não é isto. Aquilo que a Bíblia nos leva a perceber é que a verdade está expressa na Bíblia e se alguém quer conhecer a verdade, deve primeiramente buscar o Senhor Jesus Cristo e buscar efetivamente conhecer os seus ensinamentos como estão expressos na Bíblia. Mas o texto continua ainda dizendo, e Jesus vai lançar uma advertência. O verso 15 diz, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. E Jesus vai dizer, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E aqui Jesus vai lançar uma dica extremamente importante. Ele vai nos dizer o essencial. Se um determinado líder religioso, um determinado profeta que se apresenta como sendo uma autoridade para falar em nome de Deus, os seus ensinamentos não o levam a produzir boas ações e a viver em coerência com a ética bíblica,
alguma coisa não está bem. Da mesma forma que Jesus diz, não pode uma boa árvore produzir maus frutos, assim como uma árvore de mau patrimônio genético não pode produzir bons frutos, há uma inconsistência entre estas duas ideias. Uma árvore boa produz bons frutos e uma árvore má produz maus frutos. Na realidade, nós sabemos se uma árvore é má ou boa, justamente em consequência do quê? Da qualidade dos frutos que ela produz. Agora, reparem que Jesus está no fundo a dizer que nós devemos olhar e observar aqueles que se apresentam como líderes, como profetas, como mensageiros da parte de Deus e perceber se os seus ensinamentos efetivamente produzem na sua vida uma experiência consistente com os ensinamentos da Bíblia. Se os seus frutos são consistentes com os frutos da Bíblia, ou com os ensinamentos da Bíblia. E o texto vai continuar dizendo, e agora já estamos no verso 20, e Jesus então diz, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E o verso 21 então vai ser ainda mais acutilante, e reparem que muitas vezes Jesus falava desta forma, Jesus falava como se estivesse a falar em degraus, ir aprofundando cada vez mais os conceitos. No verso 21 nós encontramos Jesus dizendo, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E agora então há aqui uma segunda ideia. Jesus não só fala da coerência com os ensinos bíblicos, mas ele agora vai mais detalhadamente dizer, aquele que fala em meu nome, aquele que diz Senhor, Senhor, deve ter, diríamos assim, uma atitude na sua vida que esteja em coerência com a vontade de quem? A vontade do Pai. Mas vamos ainda ver o verso 22, em que Jesus diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E o verso 23 diz, e Jesus lhes dirá, abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E agora notem, prezados e queridos amigos, prezada e querida amiga, amigo e amiga que nos estão a escutar aí a partir de casa, vejam o seguinte, e aqui eu gostaria que pudesse ter uma atenção especial, talvez você não seja um cristão do movimento religioso do qual eu faço parte, mas eu não queria que você neste momento estivesse focado no tipo de igreja da qual eu faço parte ou da qual você faz parte. Apenas queria que você ouvisse o que Jesus diz. Existem hoje muitas pessoas que provavelmente tentam sustentar a sua legitimidade religiosa através da operação de milagres, a operação de proezas, como a expulsão ou o exorcismo de demônios. Mas repare que no verso 22 Jesus diz claramente isso. Profetizar em nome de Jesus, expulsar demônios ou fazer curas em nome de Jesus não é garantia de que haja o patrocínio celestial em tudo isto. E deixe-me dizer-lhe com honestidade isto, prezado e querido amigo, prezada e querida amiga. A realidade é que Satanás também tem poder para fazer coisas que nós não somos capazes de entender ou que os nossos sentidos não são capazes de explicar. O inimigo de Deus também consegue trabalhar num nível de existência espiritual que faz coisas que a própria ciência não consegue explicar ou justificar. Por esta razão, o inimigo de Deus também pode operar sinais e prodígios que, como diz em Mateus capítulo 24, verso 24, tais sinais e tais prodígios feitos por falsos cristos e falsos profetas que, se possível, enganariam os próprios escolhidos. E quando nós vamos ao verso 23, Jesus diz claramente, quem profetizou ou quem curou ou quem operou milagres ou quem expulsou demônios, não estando em sintonia com a vontade de Deus, e nós vamos entender depois o que Jesus vai dizer a seguir no verso 24, não está
Se a pessoa não está em sintonia com a palavra de Deus, o fato de ter pregado, o fato de ter curado, o fato de ter operado sinais e maravilhas em nome de Jesus, não faz com que o poder de Deus esteja efetivamente a patrocinar este líder ou este movimento religioso. Porque Jesus vai dizer no verso 24, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, esse sim é aquele que eu conheço. Imaginem, por exemplo, queridos amigos, alguém que passou uma vida inteira fazendo, diríamos assim, um trabalho de liderança religiosa, mas que não estava em sintonia com os ensinos de Cristo, que não estava, como diz o verso 24, em sintonia com a vontade do Pai, que não praticava e não escutava os ensinamentos do Senhor. O veredito que Jesus vai determinar sobre o ministério dessa pessoa é que é alguém que Cristo nunca conheceu. Isto é duro, isto é pesado, isto é complicado. E por que Jesus fez questão de dizer isto? Por uma razão muito simples. É porque as muitas opções que Jesus categorizou como a porta larga, o caminho largo que conduz à destruição, são muitas vezes misturadas de verdades com erros, consistências com inconsistências da Bíblia. E eu gostaria de convidá-los, queridos amigos, a recuarmos um pouquinho no Evangelho de Mateus e irmos ao capítulo 5 e vamos ler os versos 17, 18 e 19. Quando Jesus, em determinado momento, disse as monumentais palavras que estão descritas no Sermão do Monte, muitas pessoas, ao ouvirem a autoridade com que Jesus falava, ficaram impressionados com a clareza das ideias que ele apresentava e ficaram a pensar que Jesus estivesse a apresentar uma nova doutrina. E diante disto, podemos quase imaginar estas pessoas a chegarem junto de Jesus e dizerem: então Jesus, tu estás a ensinar um novo evangelho, estás a trazer um novo testamento, estás a trazer uma doutrina diferenciada? E Jesus vai responder com as palavras que encontramos no verso 17. Mateus 5, verso 17. Queridos amigos, se não têm na vossa Bíblia este texto sublinhado, marquem-no. Marquem-no com uma cor bem viva, para que possamos entender aquilo que Jesus estava a dizer. Ele disse: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. A Bíblia que Jesus lia, a Bíblia que os judeus no seu tempo liam, não era o Evangelho de Mateus, nem o Evangelho de Marcos, nem o Evangelho de Lucas, nem o de João, porque estes evangelhos só haveriam de ser escritos, compostos e agregados ao cânone bíblico várias décadas mais tarde. A Bíblia que eles liam era a Bíblia hebraica, era a Torá, eram os livros de Moisés, que eram chamados de a lei, e eram os profetas, que eram todos os outros escritos que tinham sido escritos pelos vários profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e por aí diante. E Jesus diz: não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Jesus disse: eu vim viver uma vida coerentemente com todos os ensinos da Bíblia que eles tinham, que os judeus tinham. Não vim para abrogar, diz Jesus, mas para cumprir. Verso 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Jesus, reparem, Jesus diz: ainda que o céu e a terra passem, tudo deverá ser cumprido. E agora no verso 19, Jesus vai acrescentar: qualquer, pois, que violar um destes pequeninos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e os ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Entendem porque que Jesus diz que aqueles que não cumprem os mandamentos do Pai, aqueles que não vivem em sintonia com os ensinamentos da Bíblia, o Senhor não os conhecerá e nem os reconhecerá, ainda que eles tenham pregado, ainda que eles tenham feito milagres em nome de Jesus? Meus queridos, isto pode ser duro de se dizer, mas é a palavra de Deus que o afirma. Jesus ensina-nos que a lei não foi abolida. A sua intenção não era abolir a lei. Muitos cristãos, muitos movimentos religiosos aceitam os conceitos morais
da lei dos 10 mandamentos, entretanto põe em causa os próprios 10 mandamentos quando, por exemplo, estão disponíveis para não adulterar, não desonrar o pai e a mãe, não adorar imagens ou não tomar o nome de Deus em vão, mas o 4º mandamento, por alguma razão, coloca-se de fora. Você já pensou, querido amigo, você que talvez faça parte de um outro movimento religioso que não a Igreja Adventista do 7º dia, você já pensou que talvez seja demasiado forçar a ideia de que Jesus, quando afirma aqui claramente que ele não veio abolir nem abrogar, abrogar quer dizer deixar de cumprir, anular, jogar fora. Será que não é forçar demasiado dizer que a lei dos 10 mandamentos não é mais para ser observada porque Jesus pregou a lei na cruz? Quando na realidade Jesus vem dizer aqui que ele veio para cumprir e veio para obedecer e veio para nos ensinar que os mandamentos estão em vigor ainda que os céus e a terra passem. Você já pensou, querido amigo e prezada amiga, como a Bíblia diz em Isaías, no capítulo 66, que no céu os salvos virão de sábado a sábado para adorar a Deus? Por que se na eternidade guardaremos o sábado? Porque é o Senhor quem o diz. Nós não o deveríamos fazer hoje, na dispensação do Evangelho, no testamento de Jesus Cristo que Ele selou com o seu sangue? Já pensaram sobre isto? Parece não fazer muito sentido. E algumas pessoas, por vezes, usam uma teologia que não está sustentada nos ensinamentos de Jesus e que, de alguma forma, nos leva a tentar justificar apenas um pequeno ponto que parece ser uma conveniência social, porque a maioria das pessoas guardam o domingo e porque a maioria das pessoas sentem talvez a necessidade de encontrar paz para a sua consciência por adorarem no domingo, quando a Bíblia, no fundo, nos deixa claro que o 4º mandamento nunca foi pregado na cruz. Porque, na realidade, o que foi pregado na cruz foram 2 coisas. A nossa cédula de dívida para com o céu, onde estão os nossos pecados registados, e a lei que perdeu a sua validade, que tinha que ver com a lei cerimonial. Nós não podemos esquecer que Jesus foi identificado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todas as leis que tinham que ver com os sacrifícios dos cordeiros, eram chamadas as leis cerimoniais, estas sim é que perderam a sua validade na cruz, porque o Cordeiro morreu por nós. E não faz mais sentido, esta é a razão pela qual você e eu, prezados e queridos amigos, nós não precisamos mais oferecer cordeirinhos cada vez que cometemos um pecado. É por isso que as igrejas cristãs não têm mais altares onde são oferecidos cordeiros, porque Jesus Cristo, efetivamente, morreu na cruz a morte definitiva para a qual apontavam todos os cordeiros que durante séculos foram sacrificados nos altares do sistema religioso judaico. E agora aqui, prezados e queridos irmãos e amigos, entendemos nós porque Jesus ainda continua indignado contra a falsidade, contra os enganos religiosos que continuam a ser perpetuados ao longo dos séculos, levando as ovelhas de Cristo, aquelas pessoas por quem Jesus veio a este mundo morrer para trazer a salvação, que continuam a ser enganados por uma liderança que, consciente ou inconscientemente, está a ir numa direção oposta ou diferente daquela que o Evangelho nos quer ensinar. É porque, queridos irmãos e prezados amigos, não importa se um pastor está bem vestido ou tem um discurso eloquente e envolvente para nos provar que determinada ideia, mesmo não sendo bíblica, possa parecer lógica e coerente. É que, meus prezados irmãos e amigos, a verdade não é defendida pelo fato de eu usar gravata ou pelo fato de eu ter um discurso eloquente. A verdade basta-se a si mesmo. A verdade é a pessoa de Jesus Cristo. E a verdade é pura e cristalina. Eu não posso alterar a verdade simplesmente porque a minha argumentação possa parecer lógica e coerente. Eu tenho que estar fundamentado na palavra de Deus. E aquilo que a palavra de Deus me diz é que
a lei não foi abolida, porque Jesus não veio para abolir, Jesus veio para cumprir. E ele incentivou os seus discípulos, incentivou os seus seguidores a continuarem eles mesmos a ensinar estes mesmos rudimentos. E aqueles que não estão em sintonia com isto, estão a enganar-se a eles mesmos e, pior ainda, poderão estar a enganar outras pessoas, conduzindo-as pela porta larga, a porta que leva à destruição. Entendem? Porque é que Jesus, indignado como estava, pela salvação daquelas ovelhas do povo de Israel, ele disse: eu sou a porta. Jesus quer ser para você, querido amigo, Jesus quer ser para cada um de nós a porta para a salvação. Pode ser uma porta estreita, pode ser um caminho apertado, mas é o caminho certo, é o caminho que conduzirá à salvação. É um caminho de fé, não é um caminho fácil, mas é um caminho de fé, porque o caminho difícil é aquele no qual você e eu precisamos diária e constantemente depender numa relação de absoluta confiança no nosso Senhor Jesus Cristo, mão na mão, coração com coração, oração permanente. Nós caminhamos em direção à salvação. É um caminho difícil, não é fácil, mas é o caminho que garantidamente vai levar à salvação eterna. E é este caminho, querido amigo, que Jesus quer te convidar. É este caminho, prezada amiga, que Deus quer que você possa seguir. Esta porta pode não ser a porta mais bonita, pode não ser a porta mais luminosa, pode não ser o caminho mais bem iluminado por anúncios publicitários, ou por glamour, ou por charme, mas a verdade é que grande parte dos mensageiros de Deus viveram vidas difíceis. A maioria dos profetas foram homens pobres. A maioria dos servos de Deus foram pessoas que passaram por dificuldades. Contudo, a palavra de Deus sempre disse que aqueles que seguissem com fidelidade Jesus Cristo, que seguissem a vontade de Deus, o seu pão e a sua água seriam certas. Por isso, aqueles que também ensinam uma teologia de prosperidade, onde aqueles que são ricos e abençoados com grandes recursos materiais são evidência das bênçãos de Deus, talvez nós devêssemos questionar esse tipo de evangelho, porque eu sei que Isaías morreu pobre, eu sei que Jeremias morreu em situação difícil, eu sei que estes grandes homens do passado passaram muitas vezes por lutas e dificuldades financeiras e materiais. Contudo, eles contavam com a proteção de Deus. Contudo, eles contavam com a certeza de estarem a ser suportados e conduzidos pela mão do Senhor. E é um grande privilégio quando no meio das tribulações nós podemos ter a certeza, como dizia Paulo, que somos consolados pelo Pai de todas as consolações. Eu gostaria de terminar justamente esta meditação com a leitura deste versículo, ao qual convido a visitar em 2 Coríntios capítulo 1, Epístola de 2 Coríntios, capítulo 1, vamos ler os versos 3 e 4. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4. E este homem que sabia muito bem o que era sofrer, este homem que, embora tendo nascido um homem privilegiado na sociedade, com recursos materiais e de uma boa família, passou por lutas e dificuldades materiais, passando muitas vezes até por privações que faziam com que ele tivesse que passar por tempestades, fazer viagens, longas viagens a pé, ter passado por tempestades. Este homem que sabia o que era sofrer por causa do Evangelho dizia: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Se existe alguém que é alvo do grande amor de Deus, são aqueles que estão disponíveis para fazer a vontade do Pai.
Aqueles que estão disponíveis, como Jesus haveria de dizer em Mateus, no capítulo 7, no verso 24. Aqueles que estão disponíveis para guardar as palavras do Pai. Esses são comparados ao homem sábio que constrói a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha que é Cristo. Queridos e prezados irmãos que aqui estamos, querido amigo e prezada amiga que nos assiste, que o Senhor o ajude a perceber que há uma porta. A porta é Jesus e Ele está aberto para o receber, para o caminho da salvação. Que Deus o abençoe, que o Senhor nos abençoe a todos.